Então, a gente percebe também, só em caráter de curiosidade, uma forma também de localização do Brasil, do nosso país, é a questão dos pontos extremos. Então, nós temos aí, em relação ao território brasileiro, a gente tem uma grande extensão latitudinal, isto é, de norte, olha aqui ó, norte a sul, e nós temos a longitudinal de leste a oeste. Então, alguns pontos turísticos vocês podem estar observando, só em caráter de curiosidade mesmo. Então, nós temos a nascente do rio Ailã, né? Aqui, né? Vista do rio Ailã, ó, ponto extremo, até Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui em relação à latitudinal, nós temos a nascente do rio Moá, no Acre, até Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba. Então, aqui tá bem interessante para vocês estarem dando uma olhada, né? Esses pontos, marcos, né? Que é caráter mesmo de curiosidade. Vamos continuar nossa aula. Então, as latitudes e as paisagens. Então, a gente vai falar o que aqui? Que a grande extensão do nosso país nos permite perceber que nós temos também muita diversidade de paisagem. Então, a gente às vezes pode até comparar com o nosso estado aqui, com a Bahia ou com o Nordeste, a nossa região, que muitas vezes não se parece. Então, a grande extensão do Brasil, no sentido norte-sul, significa que a diversidade de paisagem no nosso país é muito rica, né? Com ocorrência de vários tipos, além do clima, da vegetação. Então, enquanto no sul do país está localizada a zona temperada sul, nós encontramos paisagens que predominam vegetações que se adaptam a baixas temperaturas. Na porção norte, né, e nordeste, localiza-se a zona tropical, então a gente encontra uma maior diversidade de formações vegetais adaptadas a climas mais quentes, né? Nós temos aqui na nossa região a caatinga, né? Que a gente observa bastante a diversidade. Então, nós temos aqui paisagem da mata da araucária, né? Típica, predominante de baixa temperatura no Paraná. E nós temos a vegetação de babaçu adaptada a locais que predomina temperaturas elevadas, em Carmolândia, né, no Tocantins, no Carnaubal, né, a gente percebe. Então, a gente tem o pinhão, né, e a gente tem aqui a araucária e a gente tem aqui o babaçu, né, duas espécies, né. E aqui nós temos o telhado verde e moradia no Recife. Então, fizeram um telhado verde que fazem plano para, né, bem interessante, olha que interessante mesmo, né? Faz parte de um projeto arquitetônico moderno que, além de buscar ampliar espaço com áreas verdes, visa reduzir a temperatura dos ambientes. Então, quanto mais verde a gente percebe, melhor é o clima, mais agradável, né? Eu queria que vocês prestassem atenção, toda vez que vocês fossem ouvir ou ver algum áudio ou prestar bastante nessas informações peculiares que dão. E se vocês estiverem vendo a imagem, é importante que vocês façam essa leitura aqui no rodapé das imagens, porque ele lhe dá uma clarividência bem maior, tá ok? Continuando. A longitude dos horários, né? Por exemplo, se nosso país é tão grande, chega ao ponto de algumas incidências solares serem diferentes em determinados locais. Então, para isso existem os horários. É um pouco complicado de estar trabalhando com vocês à distância. Eu recomendo que vocês procurem vídeos. Tem muito vídeo interessante no YouTube para vocês aprofundarem mais em relação a esse tema. Então, vocês façam uma pesquisa aleatória, mas que seja uma pesquisa com vontade, com interesse. Mas eu vou tentar dar aqui algumas pinceladas legais para você. Além dele ter essa grande extensão latitudinal,
O Brasil também apresenta extenso no sentido leste-oeste, né, longitudinal. Então, além dele ser muito enorme, né, de norte a sul, ele também é grande em relação a leste a oeste. Então, essa distância faz com que algumas capitais, alguns estados brasileiros não possuam o mesmo horário e sendo diferente em determinados. Por quê? Possa ser que já seja 6 horas da manhã aqui na Bahia e ainda não tenha amanhecido o dia aqui, ó, no Amazonas, entendeu? Pela questão da incidência solar. Então a gente está vendo aqui, por que quando a gente está aqui diz assim, são 4 horas no horário de Brasília, porque a gente segue o horário de Brasília. Isso quer dizer, o horário que estiver em Brasília, consequentemente, será o horário da Bahia, né? Por exemplo, se vocês verem, ele está dentro da margem, ó. Dá uma olhada aqui, ele está dentro dessa margem. E aqui nós temos, ó. Já alguns estados brasileiros, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, são 2 horas a menos. Então, já não segue o horário de Brasília, certo? Já vão seguir um horário diferente. Aqui também, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, né? Que marca o zero, né? Esse meridiano. E a gente vai vendo que vai passando, eles vão aumentando. Então, aqui são menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas. Eu gostaria que vocês fizessem realmente esse estudo aprofundado, por conta própria. Vai ser bom para vocês, certo? Mas depois a gente vai voltar essa aula só em relação aos horários, até a gente estar se adaptando mais a esses recursos, tá? Então, essa característica faz com que o país seja abrangido por 4 fusos horários, o que leva a uma diferença que pode chegar até a 3 horas. Então, pode ser que na Bahia aqui já seja 6 horas da tarde. Entendeu? 6 horas da tarde. Aqui ainda não vai ser o mesmo horário. Entendeu? Como ocorre em Fernando de Noronha, Acre, por exemplo. Para evitar horários diferentes dentro da maioria dos estados brasileiros, foi estabelecido um desvio nos limites teóricos dos fusos, pautado na linha da longitude denominado limite prático. Alguns estados brasileiros adotam durante parte do ano chamado horário de verão. A gente não está tendo, por conta da pandemia, né? Não está tendo essa necessidade de estarem fazendo agora o horário de verão. Mas assim, e a Bahia há muito tempo já não participa. Qual a finalidade dos horários de verão? Esse horário de verão é porque em determinados lugares que ficam próximos ali do Equador, a incidência de raios solares são bem maiores. Então não há uma necessidade de você antecipar o horário para aproveitar o sol. E aproveitando esse horário de sol, economiza o quê? Energia elétrica. Economiza energia elétrica, você não precisa estar usando tanto recursos naturais, no caso das hidroelétricas, termoelétricas, certo? Então há essa necessidade. Então, o chamado horário de verão, isso vem ocorrendo geralmente entre outubro e fevereiro, período em que os dias costumam durar mais tempo do que as noites. Com a adoção do horário de verão, os relógios são adiantados em 1 hora, de modo que possa aproveitar melhor a luz do sol. Além disso, estudos indicam que, com essa medida, o pico de consumo de energia elétrica no final dos dias se reduz, evitando sobrecarga nas empresas geradoras. Certo? Vamos dar continuidade. É claro que quando eu estiver passando esse vídeo, vocês já fizeram uma pré-leitura de tudo, né? A gente só está aqui discutindo alguma coisa que vocês tenham realmente ainda dúvida, certo? Que aí depois eu vou abrir o chat e a gente vai estar discutindo isso, tá? Então, as zonas térmicas, o clima e o tempo atmosférico. Como vemos, a maior parte do Brasil está situado na zona tropical, né? E é uma porção de território localizado na zona temperada sul. A gente já viu aqui, né? Eu mostrei para vocês. Vou até voltar aqui o mapa para a gente ter uma noção maior. Dá uma olhada aqui. Então, você vê que Equador até o Trópico de Capricórnio há uma quantidade bastante elevada de estados do Brasil. Porém, abaixo
do Trópico de Capricórnio, nós temos alguns estados. Nós temos aqui o sul do estado de São Paulo, nós temos praticamente o Paraná todo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, estão abaixo da linha do Trópico de Capricórnio e já se encontram numa zona temperada do sul e, consequentemente, não recebe tanta incidência do sol como esses outros estados, correto? Deu para entender o que ele quis dizer aqui o livro de vocês, né? Então, há alguns estados que possuem maior incidência de chuva, outros estados possuem a menos incidência de chuva, alguns estados são mais quentes, outros estados são mais frios, e isso é determinado principalmente por uma zona térmica que se encontra e também pela vegetação, pela questão do próprio homem, da devastação, certo? Então, vamos aqui. Como vimos, a maior parte do Brasil está localizado na zona tropical e uma porção do território brasileiro na zona temperada do sul. Acabei de mostrar, né? Sul de São Paulo, todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses estados estão na zona temperada sul. O país apresenta grande extensão latitudinal, o que influencia a diversidade de suas paisagens. Então, a gente está olhando aqui Manaus. A gente percebe que Manaus recebe uma grande quantidade de chuva, né? Você está vendo aqui, ó, a elevação de chuva, e em alguns meses a temperatura, a quantidade de chuva diminui, mas mesmo assim é muito grande. Por quê? Porque lá predomina o clima equatorial, que quer dizer quente e ao mesmo tempo úmido. Isso favorece essa incidência de chuva. E também a quantidade de chuva lá influencia a nossa quantidade de chuva aqui na região Nordeste, né? Quando a gente recebe essa massa de ar quente ou essa umidade que vem de lá, certo? Outra coisa que a gente precisa observar que a influência da localização da extensão latitudinal do país, o tempo atmosférico no clima influencia a quantidade de chuva ou não. Enquanto o tempo atmosférico pode ser definido pelo estado, geralmente é momentâneo da atmosfera, em determinado local o clima se define pelas condições gerais de medida da atmosfera. Por isso, um período de duração mais extenso, como um mês ou uma estação do ano, pode gerar uma quantidade maior ou menor de chuva. A associação das condições atmosféricas de um local pode ser registrada em um gráfico composto de barra de linha chamado climograma. É esse aqui que vocês estão vendo, esse climograma, que vai observar a quantidade de chuva e vai observar também a temperatura, né? Então, a gente observa justamente isso. Nesse gráfico, são apresentadas precipitação média, que são as colunas, né, a quantidade de chuva, e a temperatura média, que são as linhas, a temperatura durante o período do ano, mês a mês. Observe nessa página 2 climogramas de uma localidade, uma que está na zona tropical e a outra que está na zona temperada. Então, a gente percebe que há uma quantidade de chuva muito maior na zona tropical, porque necessita do calor, necessita da evaporação. E por que escolhemos Manaus, né? O livro escolheu Manaus justamente por ser um clima equatorial, muito mais chuvoso. Talvez se fosse um estado da Bahia, né? Da região Nordeste, onde o clima é semiárido, né? Chove-se pouco, porque a quantidade e umidade também é pouca, a vegetação também é muito pouca, né? Não é composta como a floresta amazônica, né? Que densa, né? Que de uma certa forma atrai essa umidade, né? E a gente percebe que há uma diferença em relação a isso. Mas, comparando Manaus com Porto Alegre, a gente percebe aqui, se vocês observassem, a gente percebe que há uma temperatura não muito alta, porém em determinada época chove-se muito. E ao contrário, enquanto os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio são muita chuva, já aqui na região sul, né, em Porto Alegre, né, a gente percebe que a incidência maior é justamente quando não há muita chuva aqui, ó, chuva menor, e é quando ele aumenta a incidência de chuva, né.
por conta de quê? Da aumenta, quando chega assim próximo a junho, julho, né, a temperatura se eleva um pouco mais, diminui mais, mas também a questão da precipitação de chuva é maior, certo? Pela questão da umidade, a massa de ar que é enviada. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem uma atividade, que eu não vou passar essa atividade agora. Essa aqui que vocês estão vendo, eu não vou passar agora. E vocês vão fazer essa atividade aqui, que vocês vão estar respondendo o número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, número 1, 2, então 1, letra A, B, C, 2, 3, 4 e 5. Vocês vão copiar as questões no caderno, tirar uma foto, as questões e as respostas no caderno, tirar uma foto e vão estar enviando para mim, tá? Para que eu possa dar uma nota para vocês. E na próxima aula eu já inicio com a correção dessa atividade, tá ok? Então, bons estudos, se esforcem. Eu também vou postar alguns vídeos para que colabore com vocês nos estudos, tá bom? Tchau, tchau.